Bom, está gravando. Novamente, boa tarde a todos. Então, a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm o carbono. Tá? É uma química que estuda compostos com carbono. Tá? É uma área bem ampla, né? Porque cada ano que passa, a ciência vem descobrindo mais e mais moléculas, né, que contêm átomos de carbono, né? Então, existia anteriormente a teoria da força vital, de Berzelius, que é de 1807. O que ele falava? Que os compostos orgânicos só poderiam ser sintetizados pelos organismos vivos. Então, se é uma molécula orgânica, então tinha essa ideia que somente um ser vivo, né, um homem, sei lá, um animal, um cachorro, apenas um organismo vivo que poderia produzir um composto orgânico. Mas só que tem, alguns anos depois, o Wohler, em 1828, ele conseguiu produzir a ureia. A ureia é uma molécula que está na nossa urina. Então, ele conseguiu produzir a ureia, né, que é uma molécula orgânica, né, um composto orgânico. Ele conseguiu sintetizar ela em laboratório, a partir de um composto não orgânico, que é o composto cianato de amônio. Então, o que ele pegou? Ele pegou o cianato de amônio e ele submeteu ao aquecimento. Esse triângulo aqui em cima da seta corresponde ao aquecimento. E aí produziu a ureia, que é um composto orgânico. Então, ele conseguiu sintetizar um composto orgânico em laboratório a partir de um composto considerado não orgânico. Então, em 1828, né, o Wohler ele derrubou, né, essa teoria da força vital proposta por Berzelius em 1807. Então, só para lembrar, né, que algumas moléculas, algumas substâncias que contêm carbono, às vezes ela é estudada na química inorgânica, né? E algumas moléculas são o CO2, né, que a gente exala, né, na nossa respiração, o ácido carbônico, cianatos, carbonatos, eles contêm átomos de carbono, mas são estudados na química inorgânica. Só que é um pequeno número de moléculas, né, que contêm átomos de carbono. Então, a grande maioria das moléculas que contêm átomo de carbono são estudadas na química orgânica. Então, hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos que contêm átomos de carbono e hidrogênio. Se tem ali um composto que tem carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. Então, pela definição de hidrocarbonetos, né, são compostos orgânicos que contêm apenas carbono e hidrogênio. Agora a gente tem que saber o quê? Que o carbono ele é tetravalente. Tetravalente é a mesma coisa dizer que ele faz 4 ligações químicas. Então, como que a gente pode encontrar o carbono? Ele fazendo 4 ligações químicas simples. Lá no primeiro módulo a gente estudou lá na ligação covalente. Então, ele pode fazer 4 ligações covalentes simples. Ou ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, totalizando 4 ligações, né? Ou ele pode fazer 2 ligações duplas, né, mas continua sendo 4 ligações. Ou ele pode fazer uma tripla ligação e uma simples. Então, a gente tem que lembrar, o carbono é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações químicas. Então, um composto orgânico ele pode ser representado pelo modelo de Lewis, que a gente estudou lá no primeiro módulo, ou a fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural plana ela é mais comumente usada. O que seria a estrutura de Lewis, né, o modelo de Lewis? Você pega uma molécula e desenha ela com cada átomo
com seus elétrons na camada de valência. Então, vamos pegar aqui a molécula mais simples estudada na química orgânica, que é o metano, que é o CH4. Metano, ó, fórmula molecular CH4. Então, o carbono, consultando a tabela periódica, ele está na família 4A. Se ele está na família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, a gente desenha aqui o carbono com os 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio ele está na família 1A. Então, ele tem 1 elétron na camada de valência. Então, você coloca aqui, ó, 4 hidrogênios ao redor do carbono. E isso você representa aqui o elétron da camada de valência do hidrogênio. Aí tem a regra do octeto, que para estabilizar, o átomo tem que ficar com 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, se ele faz uma ligação covalente, ou seja, o compartilhamento de um par de elétrons, esse carbono com esse hidrogênio aqui, ó, faz esse compartilhamento, fica com 2 elétrons. Então, esse hidrogênio aqui ficou com 2 elétrons. Então, adquiriu estabilidade. Mesma coisa, esse hidrogênio do lado esquerdo vai compartilhar um par de elétrons com o carbono, vai ficar com 2 elétrons na camada de valência. Mesma coisa com esse hidrogênio aqui embaixo, ele vai compartilhar um par de elétrons, né? E aí vai adquirir estabilidade. E a mesma coisa, esse hidrogênio do lado direito, ele vai compartilhar um par de elétrons e vai adquirir estabilidade. Agora, o carbono, então todos os hidrogênios ficaram com 2 elétrons na camada de valência. Agora, o carbono ficou com 8 elétrons na camada de valência, né? Então, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Então, essa representação aqui é a fórmula de Lewis. Pode ser representada dessa forma, um composto orgânico. Ou você pode representar pela fórmula estrutural plana, na qual você faz esse traço aqui corresponde ao compartilhamento de elétrons, né? E aí você coloca o carbono central com 4 ligações entre os hidrogênios. Então, CH4. Então, essa daqui é a fórmula estrutural plana do metano, que é o CH4. Então, o modelo de Lewis, né, mais a fórmula estrutural plana de outras moléculas. Se a gente pegar aqui o eteno é uma molécula, né, que é formada por 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Ele é um alceno que a gente vai estudar na terceira aula. Então, o eteno, então a gente tem, ó, 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Aí a fórmula de Lewis, você coloca os elétrons na camada de valência. Então, a gente coloca aqui o carbono, o outro carbono, com 4 elétrons na camada de valência. Então, esse átomo de carbono do lado direito, ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons na camada de valência. Esse outro carbono também vai ter 4 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4 elétrons. Você coloca os hidrogênios, 4 hidrogênios, e cada um desses hidrogênios vai ter o quê? 1 elétron na camada de valência. Aí, para fechar a regra do octeto, tanto o hidrogênio como o carbono, para adquirir estabilidade, ele tem que ter 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, esse hidrogênio aqui, ele vai compartilhar um par de elétrons, vai ficar com 2 elétrons na camada de valência. Então, esse hidrogênio aqui adquiriu estabilidade. Esse outro hidrogênio aqui também vai compartilhar um par de elétrons, vai ficar com 2 elétrons na camada de valência e vai adquirir estabilidade. A mesma coisa vai acontecer com esse hidrogênio aqui do lado esquerdo, da parte de cima. E a mesma coisa vai acontecer com esse hidrogênio na parte de baixo. Então, todos os 4 hidrogênios vão ficar com 2 elétrons na camada de valência. Aí o carbono ele tem que ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma dupla ligação entre eles. De tal forma que os 2 átomos de carbono fiquem com 8 elétrons na camada de valência. Então, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Esse outro carbono do lado esquerdo vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Então, essa daqui é a representação, né, da fórmula de Lewis do eteno. Ou você pode representar ele pela fórmula estrutural plana, né? Então, ó, carbono, uma dupla ligação, e o hidrogênio dois hidrogênios, né, ligados em cada carbono. Então, essa daqui é a fórmula estrutural plana do eteno. E o etanol? O etanol, né, o álcool, né, o álcool combustível, ele tem a fórmula molecular C2H5OH. Não precisa decorar essas fórmulas, né? C2H5OH. Com o tempo a gente com o tempo a gente vai memorizando aos poucos, tá? Mas não precisa decorar. Então, mesmo esquema, ó, fórmula de Lewis. Você escreve os dois átomos de carbono, aí você, ao redor dele, coloca hidrogênio. Então, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. E aí, tem que fechar de tal forma que todas as espécies químicas fiquem com 8 elétrons na camada de valência, ou 2 elétrons na camada de valência. Então, começando com os hidrogênios, ó, esse hidrogênio aqui, ó, esse par de elétrons aqui, formam um par de elétrons, né? 2 elétrons. Então, fechou para esse hidrogênio, fechou para esse outro hidrogênio aqui, fechou para esse outro hidrogênio aqui, fechou para esse hidrogênio aqui, para esse hidrogênio aqui também, e esse hidrogênio ele está ligado ao oxigênio, mas também fechou a regra do octeto com dois elétrons na camada de valência. Agora, com o carbono, ó, ele fazendo uma simples ligação entre o átomo de carbono, o carbono vai ficar com 8, cada um dos átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Então, está estável. Esse átomo de carbono também vai ficar com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Então, os dois átomos de carbono ficaram com 8 elétrons na camada de valência. O oxigênio, a gente tem que lembrar o quê? Que ele está na família 6A na tabela periódica. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele tem que ficar com 8. Então, aqui ó, ele já tem 1, 2, que eu não representei aqui, né, mas vai ter 1, 2 elétrons, 3, 4 elétrons, 5 e 6 elétrons do oxigênio. Mas ele vai fazer uma ligação covalente aqui, ó, com hidrogênio e outra com esse carbono. Então, o oxigênio aqui ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência e vai adquirir estabilidade. Então, essa daqui é a fórmula de Lewis. Ou você pode representar a estrutura do etanol pela fórmula estrutural plana. Então, vai ficar carbono, hidrogênio, 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 uma ligação simples, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então, essa daqui seria a fórmula estrutural plana para o etanol. Então, a gente tem aqui 3 exemplos. Exemplo 1, ele fala, faça a fórmula estrutural plana para um hidrocarboneto, ou seja, um composto orgânico que tem carbonos e hidrogênio, na qual 2 átomos de carbono ligam-se entre si por meio de uma ligação tripla. E a ligação restante para cada átomo é feito com o hidrogênio. Então, está aqui a resposta, né? Já coloquei aqui, ó. Então, você coloca 2 átomos de carbono. E ele falou que tem uma ligação tripla entre eles. Vocês lembram que o átomo de carbono sempre faz 4 ligações químicas? Ele é tetravalente. Então, se ele já tem 3 ligações químicas entre os carbonos. Para fechar 4, ele liga com o hidrogênio do lado esquerdo e o outro do lado direito. Então, a resposta desse exemplo 1 vai ficar hidrogênio ligado ao carbono, e esses 2 átomos de carbono aqui com uma ligação tripla,
e um átomo de hidrogênio. Essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. O exemplo 2. Faça a fórmula estrutural plana para um hidrocarboneto na qual 3 átomos de carbono ligam-se entre si por meio de ligações simples. A ligação restante para cada átomo de carbono é feita com hidrogênio. Então, está a resposta aqui, ó, ele tem 3 átomos de carbono, e cada um desses átomos de carbono ele vai se ligar um ao outro através de uma ligação simples. Então, coloquei aqui uma ligação simples. E como o átomo de carbono ele faz 4 ligações químicas, você completa até ele ficar com 4 com hidrogênio. Então, vai ficar CH, CH e CH. Coloca 2 hidrogênios, um em cima e um embaixo, e 3 hidrogênios aqui na ponta. Então, vai ficar CH3, CH2, CH3. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. E agora o exemplo 3. O exemplo 3 ele fala, ó, faça a fórmula estrutural plana para um hidrocarboneto na qual 4 átomos de carbono ligam-se entre si, né, por meio de uma ligação dupla entre o primeiro e o segundo carbono. E os demais, ligações simples. A ligação restante para cada carbono é feita com hidrogênio. Então, ele falou aqui para a gente, ó, tem 4 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Ele falou que o primeiro e o segundo têm uma ligação dupla. Então, eu coloquei aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Eu coloquei uma ligação dupla do primeiro e segundo. E o restante a gente completa com hidrogênio. Então, coloco um hidrogênio aqui, 2 hidrogênios aqui. Então, esse carbono da ponta esquerda vai ficar 1, 2, 3, 4 ligações covalentes. Esse segundo carbono, ele já tem 2, 3, tem que colocar um hidrogênio. Esse terceiro carbono aqui, a gente coloca 2 hidrogênios. E esse carbono da ponta direita, coloca 3 hidrogênios. Aí todos os átomos de carbono vão ficar com 4 ligações químicas do tipo... ligações simples, né? 4 ligações químicas. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. Agora, existe uma forma de você representar um composto orgânico, que é a estrutura de traços ou bastão, que seria o seguinte: se você tem um hidrocarboneto ou tem um outro composto orgânico, você pode representar na forma de bastão, né? Na qual cada ponta da estrutura representa carbono. E carbono e o restante de hidrogênio, né? Então, vamos ver aqui a resolução desses 5 exemplos aqui do exemplo 4, que vai ficar mais fácil de entender. Então, ele fala, ó, desenhe as estruturas a seguir na estrutura de traços, né? Traços ou bastão. Então, a gente tem o propano, que é o item A, tem o CH3, CH2, CH3. Como que a gente pode representar na estrutura de traços ou de bastões? A gente representa na forma desse zigue-zague, onde cada ponta representa um carbono e seus respectivos hidrogênios. Então, aqui ó, tem 1, 2, 3 carbonos e o restante é hidrogênio, né? Então, o propano, né, que é o CH3, CH2, CH3, pode ser representado com essa estrutura aqui, ó. Para baixo, para cima e para baixo. Poderia ser para cima, para baixo, para cima? Poderia também. Tá? Não tem problema nenhum. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4, item A.
Agora vamos ver o item B aqui, ó. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, né? Aí nós temos o CH3, CH2, 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 OH. Isso aqui é um álcool. A gente vai estudar nas funções químicas oxigenadas, que é o álcool butanol. Então, a cadeia carbônica aqui, onde tem carbono e hidrogênio, a gente pode representar pela estrutura de traços ou bastões. Então, cada ponta da estrutura representa um átomo de carbono. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, a gente faz um zigue-zague com 4 pontas. 1, 2, 3, 4. Então, representou a estrutura onde tem o hidrocarboneto, o CH3 ou CH2. E na ponta tem um OH. Então, a gente faz um traço aqui e coloca um OH. Então, essa estrutura aqui seria o butanol, né? Seria representado aqui o CH3, CH2, CH2, CH2OH. Tá? Só não confundir aqui, quando apresenta uma função química, nesse caso aqui, uma função química oxigenada, essa ponta aqui, ó, não representa carbono, tá? Ela representa a função química oxigenada, que nesse caso aqui é o álcool, tá? Agora o item C. O item C a gente tem uma estrutura cíclica, né? Ó, o CH2, 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 CH2. Seria uma estrutura cíclica com 4 átomos de carbono, né? O ciclo butano seria. Então, a gente pode representar aqui essa estrutura cíclica, está na forma de um quadrado, né? Então, a gente pode representar aqui, ó, uma estrutura como se fosse um quadrado, onde cada ponta desse quadrado representa um átomo de carbono com seus respectivos hidrogênios. Tá? Então, essa daqui seria a resposta desse item C, né? O exemplo 4, item C. Agora, o item D de dado. Nós temos aqui ó, o CH3, CH2, CH, uma dupla ligação, CH, CH2, CH3. Então, a gente tem um composto orgânico ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, a gente faz uma estrutura em zigue-zague com 6 pontas. Então, ó, cada ponta vai representar um átomo de carbono. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. A dupla ligação vai estar aqui, ó, começando a contar a partir da esquerda, né? 1, 2, 3, 4. Então, a dupla ligação ele vai estar entre o terceiro e o quarto átomo de carbono. Então, a gente vai colocar 1, 2, 3 e o 4. Entre o 3 e o 4 tem uma dupla ligação. Então, a gente coloca esse traço aqui, ó, que representa a dupla ligação nessa molécula. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 4, item D de dado. E o item E dessa questão 4 seria esse composto aqui que é chamado de éter, né? Seria o CH3, CH2, aí tem um oxigênio, também chamado de heteroátomo, aí um CH2 e um CH3. Então, como que a gente representa essa estrutura aqui? Então, seria aqui, ó, uma estrutura, cada ponta representa um átomo de carbono. Então, a gente põe aqui um átomo de carbono aqui, outro átomo de carbono aqui. Aí teria um oxigênio, que seria o heteroátomo na cadeia. Então, a gente coloca aqui o oxigênio. Outro átomo de carbono, que representa o CH2 e o CH3. CH2 e o CH3. Então, essa estrutura aqui representa o CH3, o CH2O, CH2, CH3. Então, pode ser representado dessa forma aqui, baseado nessa estrutura, né, de traços ou bastão. Essa daqui seria a resposta desse exemplo 4. Então, a classificação do átomo de carbono nas cadeias.
Então, o carbono ele pode ser representado como primário, secundário, terciário ou quaternário. O que seria um átomo de carbono primário? Quando ele está ligado apenas em um átomo de carbono. Se ele está ligado em apenas um átomo de carbono, ele é chamado de primário. Secundário, quando ele está ligado a outros dois átomos de carbono. O terciário, quando ele está ligado a 3 átomos de carbono. E o quaternário, quando ele está ligado a 4 átomos de carbono. Então, vamos para o exemplo 5. Indique, quando for o caso, quais os carbonos são primários, secundários, terciários ou quaternários. Então, eu não coloquei a resposta aqui, mas a gente vai abordando aqui cada átomo de carbono. Então, esse item A aqui, ó, CH3, CH2, CH3. Esse primeiro aqui da esquerda, ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Então, ele é um átomo de carbono, um carbono primário. Esse do meio aqui, ó, ele está ligado a 2 átomos de carbono. Então, é um carbono secundário. E esse carbono da ponta direita, ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Então, ele é um carbono primário. Então, esse átomo de carbono aqui, ele é um carbono primário. O item B de bola. Esse átomo de carbono aqui do lado esquerdo, ele está ligado a um átomo de carbono. Então, ele é um carbono primário. Esse átomo de carbono aqui em cima, ele também só está ligado a um átomo de carbono. Então, ele é um carbono primário. A mesma coisa acontece com esse átomo de carbono aqui do lado direito, o CH3, que ele está ligado a um átomo de carbono. Então, ele é um átomo de carbono primário. Então, e esse átomo central aqui, ó? Ele está ligado a um átomo de carbono, 2, 3 átomos de carbono. Então, esse átomo de carbono aqui, ele é um átomo de carbono terciário. O item C. Então, ó, esse átomo de carbono aqui, ó, do lado esquerdo, está ligado a um átomo de carbono. Então, ele é primário. Mesma coisa com esse átomo de carbono aqui em cima. Ele está ligado a um átomo de carbono, então um átomo de carbono primário. Mesma coisa com esse átomo de carbono aqui do lado direito. Ó. Ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Ele é primário também. E esse átomo de carbono aqui de baixo, ele está ligado a apenas um átomo de carbono, ele é primário. Já esse átomo de carbono central, ele está ligado a 4 átomos de carbono. Carbono em cima, embaixo, do lado esquerdo e do lado direito. Então, esse átomo de carbono aqui central, ele é um carbono quaternário. Está ligado a 4 átomos de carbono. E o item D? Nós temos essa estrutura química aqui, esse hidrocarboneto. Ó, esse átomo de carbono aqui é primário. Esse átomo de carbono aqui é primário. Esse átomo de carbono aqui é primário. Por quê? Porque está ligado a apenas um átomo de carbono. A mesma coisa, esse átomo de carbono aqui também ele é primário. Ele só está ligado a um átomo de carbono. E esse átomo de carbono aqui também é primário, porque ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Esse átomo de carbono aqui, ele é quaternário. Por quê? Porque ele está ligado a 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, esse carbono aqui, ele é quaternário. Esse átomo de carbono aqui seria secundário, porque ele está ligado a 2 átomos de carbono. Então, um átomo de carbono secundário. E, por fim, esse átomo de carbono aqui, ele é terciário, porque ele está ligado a 2, 3 átomos de carbono. Então, ele é um carbono terciário. E, por fim, para terminar esse exemplo 5, seria o CH2, CH, CH, CH2.
Então, ó, esse carbono aqui, ó, da ponta esquerda, ele só está ligado a um átomo de carbono. Pode ser através de uma ligação dupla, mas ele só está ligado a um átomo de carbono. Então, ele é um carbono primário. Esse átomo de carbono aqui, o CH, né, esse átomo de carbono, ele vai estar ligado a dois átomos de carbono. Então, ele é um carbono secundário. Esse átomo de carbono aqui, ele vai estar ligado a dois átomos de carbono. Então, esse átomo de carbono aqui, ele é secundário. E esse carbono aqui da ponta, né, o CH2, ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Então, esse átomo de carbono aqui, ele é primário. Então, com isso, a gente chegou na resolução desse exemplo, o exemplo 5. Então, com isso, a gente chegou no final da aula 1. Os slides referentes a essa aula já estão no SIGA. A lista de exercício 1 também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar esse vídeo e vou postar no YouTube. E aí eu mando o link no grupo do WhatsApp da turma. Eu vou encerrar a gravação.